Oi, tudo bem? Eu sou Daniela Marques e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, né, sobre a vida, sobre questão de sobrecarga, sobre questão de indecisão e principalmente eu digo isso para a juventude, né, para as pessoas que como eu é, estão assim a um passo de se ver na vida adulta, mas ao mesmo tempo ainda tem aquele prendimento, aquela vinculação com a infância, não, seria com a adolescência, com essa questão de ser cuidado. E aí a gente tem esse choque de realidade de sair disso, né, de sair de um ambiente que está provendo, né, a gente de alguma forma, para ir para uma realidade diferente, uma realidade em que a gente tem que decidir coisas importantes para o nosso futuro, em que a gente tem que tomar uma postura mais ativa para criarmos a nossa própria vida, nosso próprio meio de pensar, e aí a gente está chocando uma realidade inteira, né? E tendo um choque de realidade em vários sentidos, né? Eu digo que são múltiplas coisas que a gente tem que analisar nesse momento, né? E quando a gente sai dessa fase para ingressar nessa fase adulta, né, da nossa vida, a gente começa a se deparar com várias coisas, a gente começa a se questionar de muitas coisas e sempre vem na minha mente a pergunta se eu tô fazendo a coisa certa. E eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, entende? Você também pode ter essas dúvidas, né? Com certeza você também tem essas dúvidas de se você tá no caminho certo ou não. Mas a questão é que, embora a gente tenha tanta carga, tanta pressão interna para decidir coisas importantíssimas, a gente tem que entender que a gente não pode se cobrar tanto. A gente não pode jogar tanta culpa pra gente e achar que agora as nossas decisões têm que ser certeiras e tudo que a gente vai decidir agora vai ser decisivo, vai ter um impacto decisivo muito importante para o futuro. E em parte isso é verdade, né? Mas não é como se fosse algo definitivo, não é como se nós não pudéssemos mudar nossas concepções, mudar nossas carreiras, nossas convicções, nosso trabalho, nossa área de atuação, nosso estudo daqui para frente, né? Claro, pode ser que haja um pouco mais de dificuldade da gente fazer algumas mudanças ali pro futuro ou algo assim, mas cara, a gente vai ter que lidar com isso, né? A gente vê pessoas ali com uma carreira muito mais sólida, com uma vivência muito maior do que a nossa, que ainda não tem certeza se fizeram a coisa certa ou se estão no caminho certo, né? E eu acho que essa questão de caminho certo também é uma questão que nem deve existir de verdade, né? Como eu posso dizer o que é o certo pra mim ou o que não é o certo se eu tenho tantas opções, né? E em meio a tantas opções, nos resta escolher uma ou várias, eu não sei, entende? São várias escolhas que a gente tem pra fazer agora. E eu tô dizendo que a gente tem consciência disso, sabe? A gente tem consciência de tudo que tá vindo pra gente e de todas essas decisões que a gente tem que fazer. E às vezes dá a impressão de que a gente tá atirando pra todos os lados, né? Dá a impressão de que a gente nem sabe o que a gente tá fazendo, a gente só tá atirando ali e tentando escolher algo que mais se aproxime da gente. E às vezes essa coisa nem se aproxima tanto assim. E é uma carga enorme, uma pressão interna enorme, sabe? Eu só tô tentando, né, trazendo pra minha realidade também, eu também tô super indecisa com a minha vida, super indecisa com que carreira eu vou seguir de fato, com que área de atuação eu vou fazer, também tô indecisa em questão de se eu mudo ou não de cidade e várias outras coisas que ficam permeando na minha cabeça, né? E eu tento trazer pra mim a ideia de que eu não tô atrasada e de que eu não tô competindo com ninguém, sabe? E se houvesse de fato algum tipo de competição, algum tipo de comparação, seria comigo mesma, sabe? Seria com as minhas versões, seria uma competição interna, sabe? Não externa. A gente tem que parar também de se comparar tanto com as outras pessoas. Então eu digo que não vamos se cobrar tanto, sabe? A gente não tem que começar a depositar uma carga tão grande na gente
Porque senão a gente vai acabar tomando decisões precipitadas, a gente vai acabar tomando decisões guiadas apenas por um desejo mais fútil, algo momentâneo, ou então um desejo que nem reflita tanto assim o que a gente quer, mas algo maior, um outro desejo. Como exemplo, você escolher uma profissão baseada apenas no seu desejo de subir economicamente, de subir financeiramente. Aí você acaba escolhendo uma profissão que você não se identifica só por causa desse seu desejo de ter dinheiro, né? Que é um desejo também e pode se sobressair ao seu desejo de fazer algo que você realmente goste. E eu não estou dizendo que você não vai ganhar dinheiro com aquilo que você realmente goste, mas sim que talvez seja algo que você curta, mas que não vai te trazer tanta grana por enquanto, ou então tem toda uma cultura de você acreditar que aquilo não vai te trazer tanta grana, né? Então são muitas coisas que tem ali na nossa cabeça. E voltando àquela parte de se comparar, eu digo pra você que você não tem que alimentar uma comparação extrema, né? Uma comparação com as outras pessoas, né? Eu sei que eu tenho esse problema, sabe? Eu tenho o problema de me achar inferior e de achar que as outras pessoas sempre estão melhores do que eu, que as outras pessoas souberam decidir melhor, souberam ou tiveram um senso melhor que o meu, sabe? E por conta disso eu me policio bastante e eu tento me abster daquilo que vai alimentar esse meu complexo de inferioridade, sabe? Essa minha comparação excessiva onde não deve existir. Então eu digo pra você, se for necessário, para com algumas coisas que vão alimentar essa sua comparação. Por exemplo, uma medida que eu tomei pra mim foi me abster de redes sociais, né? Porque a comparação que a rede social ela te traz, se você não tem cabeça, eu acredito que seja muito prejudicial pra você, entende? Então, se for necessário, se afaste, tá? É o que eu trago pra mim. Mas eu acho que a conclusão que eu tenho sobre tudo isso é que é normal a gente ter tantas dúvidas assim, que essa fase, né, dessa transição que a gente está tendo para uma outra etapa da nossa vida, ela é fundamental, mas ela não é, essa transição não é como se de fato fosse definir tudo, sabe? Não é como se fosse definir a sua vida inteira daqui pra frente, sabe? A vida é como se fosse um jogo, pelo que eu percebo. Você pode sempre retomar o nível, avançar de nível, escolher uma outra modalidade de jogo, fazer alguma coisa diferente, sabe? Não tem regras também determinadas. A gente pode tentar retomar, mudar e fazer de novo algumas coisas, sabe? Então, outra coisa, né, que eu também quero retomar essa parte de comparação, para você tomar cuidado para não se comparar e para você buscar analisar mais você, sabe? E pra outra coisa, você tem que entender que você tem que estar preparado para fazer alguma coisa antes de você simplesmente decidir fazer aquela coisa, né? Eu tenho essas dúvidas, né? Eu tenho uma decisão de começar a morar sozinha daqui pra frente, né? E pra mim, eu acredito que eu tô tentando me preparar e eu acho que eu estarei preparada para conseguir fazer essa mudança ali quando eu desejar, né? Então, analisa toda a sua situação, e eu digo de forma psicológica, de forma financeira, de forma de todos os sentidos, sabe? Analisa se você está preparado para tomar alguma decisão que você está querendo tomar, sabe? E talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, mas é porque é mais um desabafo meu e é algo que eu tô sentindo diante da situação de vida que eu tô vivenciando atualmente, entende? E eu pretendo, talvez, postar mais alguma coisa no sentido de alguma coisa que esteja passando ou algo assim. E basicamente é isso. Obrigada por me assistir. Beijos de luz.